A futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, concede entrevista e fala dos projetos e desafios para a pasta para o próximo governo. Publicada hoje no Diário Oficial da União, a prorrogação do prazo de renegociação dos débitos do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL. Saiba como a qualidade de pastagem pode impactar na rentabilidade da sua fazenda. Na nossa agenda de leilões, as informações do terceiro Panza Agropecuária, que terá transmissão ao vivo amanhã pelo Canal do Boi. Em oferta, 1000 machos e fêmeas Nelore e também cruzamento industrial, além de 5 touros da raça Cindy. E ainda a previsão do tempo para todo o país e as cotações do mercado pecuário desta sexta-feira. Está no ar o Mais Pecuária. Na próxima semana, a partir da segunda-feira, dia 12 até o dia 18, você acompanha a terceira edição da Semana Cindy Castilho, que o SBA mostra com venda a preço fixo de uma genética que foi a pioneira na seleção desse zebuíno milenar. Na reportagem que você vai ver agora, Daniel de Paula mostra um pouco mais do Sindolando, desenvolvido por Adáudio Castilho na fazenda Tabaju, em Novo Horizonte, que começa a ganhar volume por causa de todos os seus benefícios que geram interesse em todas as escalas. Dá só uma olhada. Vamos falar agora do Sindolando, geneticamente produtor do leite A2. Identificado o melhor holandês com essa característica e acasalado com a melhor Cindy desenvolvida aqui na Fazenda Tabaju pelo Adáudio, com altíssimas produções e famílias extremamente recordistas e que fizeram história já na produção de leite em grandes torneios. E agora o Sindolando também revelando números importantes desse leite A2 que você está escolhendo as melhores famílias para dar ao mercado uma opção espetacular, inclusive de benefício para a saúde humana. Então, estamos aqui 2 exemplares já disso, Adáudio. Sem dúvida, Daniel, nós estamos fazendo essa raça, Sindolando geneticamente A2, ainda não é uma raça registrada no Ministério, mas já é um projeto de raça que está sendo comunicado na BCZ, a cobertura, o nascimento, a BCZ está acompanhando. Então, a Sindolando geneticamente A2 é uma que vai ser uma futura raça que vai beneficiar o produtor de leite, porque é uma vaca que herda as características da raça Cindy, de fertilidade, de persistência, de sanidade, é muito importante. Essas novilhas Sindolando, elas pariram muito nova, precocemente, na monta natural, viveram nos pastos, enxertaram naturalmente, pariram com 24, 25 meses, estão dando muito leite, estou fazendo o controle da BCZ, e já na Expo Zebu eu levei 3 exemplares, onde já teve o campeonato. A novilha Arte, com 28 meses, ela produziu 40,5 kg, foi uma surpresa geral. A outra produziu 32 quilos e animais comeram muito pouco. Então é uma realidade para a pecuária e para a saúde. Então nós vamos fazer essa raça geneticamente A2. Então, o A2 tem que estar dentro do Sindolando. Essa vai ser a proposta o dia que a gente fizer o estatuto para a raça Sindolando. Então, isso é mais uma opção para o mercado de leite, para ter uma raça geneticamente A2 com boa rusticidade, boa produção de leite, boa capacidade de adaptação. Então, o futuro, a pecuária de leite já vai ter esse produto disponível. Nós já estamos assim com um projeto de fazer várias prenheses para daqui 2 anos começar a fazer evento, leilão de Sindolando geneticamente A2. Ou seja, já está sendo preparada a multiplicação de indivíduos superiores na produção de leite A2
desse Sindolando, que é desenvolvido também aqui na Fazenda Tabaju e que o SBA tem mostrado na sua programação desde que ele foi identificado nos pastos, aqueles pontinhos mais pretos dentro do cenário avermelhado do Sind, por exemplo, Castilho. A gente já está mostrando isso e logo teremos em quantidade essa qualidade para que você tenha acesso a um mercado que não vai parar de crescer jamais, até porque o governo de São Paulo já liberou, agora é oficial, a embalagem e comercialização do leite A2A2, um projeto do programa Mais Leite, Mais Renda, desenvolvido aqui no estado de São Paulo e que foi lançado em Novo Horizonte em agosto de 2017 por iniciativa do Adaldio e de outros grandes centros de pesquisas, instituições e grandes lideranças médicas do Brasil. É mais uma grande contribuição que é dada pela raça Sind para todo o leite do Brasil, não apenas a raça Sind, e que você vai ver cada vez mais aqui na nossa programação, inclusive na Semana Sind Castilho, que vai de 12 a 18 de novembro. Daniel de Paula para o SBA. Tá certo, feito o convite, então, na próxima semana de 12 a 18 de novembro. Agora, destaque para a previsão do tempo. Vamos conversar com Maria Clara, que tem a situação da chuva na região central do Brasil. Maria Clara, tem previsão de chuva para os próximos dias? Aos poucos, as instabilidades vão perdendo força na região central do Brasil. Pelas imagens de satélite, ainda vemos muitas nuvens espalhadas aqui desde o sudeste até a região norte do país. Para os próximos dias, ainda tem uma chuva expressiva aqui nestas áreas da região central, mas o destaque para a região sul é o retorno das instabilidades a partir do fim de semana, especialmente no domingo, com chuva volumosa aqui para o Rio Grande do Sul, acumulados de até 70 milímetros. No decorrer do segundo período, entre 15 e 19 do mês de novembro, a expectativa ainda é de uma chuva bem expressiva aqui na região central. Os volumes perdem intensidade aqui na região sul. Entre Minas Gerais e Goiás, acumulados de 50 até 70 milímetros, uma chuva menos expressiva, mas ainda frequente aqui na região central, em parte da região central do país. Agora, no período que vai de 20 até 24 do mês de novembro, a chuva volta a ganhar intensidade nestas áreas mais escuras do mapa, ou seja, a nebulosidade continua restrita aqui nesta região, com chuva bastante frequente, mantendo os índices de água no solo bem expressivos no sudeste e também no centro-oeste do Brasil. Na metade sul do país, a chuva continua isolada e com baixos volumes acumulados. Tá certo, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais destaques da previsão do tempo para outras regiões do país. Ainda em São Paulo, vamos agora falar com a Sara Kirchhoff para saber como termina a semana no mercado financeiro e saber os reflexos das prisões dos executivos da JBS nas ações da companhia. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, um dia intenso hoje, com 63 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos e 19 de prisão, um deles envolvendo aí um dos controladores da marca JBS, Joesley Batista, e também do executivo Ricardo Saldi. E é claro que o impacto no mercado foi bastante negativo, né, Renata? Hoje os papéis da companhia operam com uma queda acima de 3,5%, negociados abaixo de R$10. Nesta mesma operação, que é um desdobramento da Operação Lava Jato, também foram presos o ex-ministro da Agricultura, Neri Geller, deputado federal eleito pelo Partido Progressista em Mato Grosso, e também o vice-governador de Mato Grosso, assim como Rodrigo Figueiredo, ex-secretário da Defesa Civil Agropecuária do Ministério da Agricultura. Como eu falei, foram 19 mandados de busca e apreensão e os reflexos aí para a companhia não foram positivos nesta sexta-feira, com os papéis em forte queda, como eu falei. Dos papéis da companhia JBS, vamos para o índice Bovespa, né, que hoje também teve um dia negativo com uma queda acima de 1%. O índice Bovespa agora está em 84.476 pontos. Índice Bovespa recuando forte nesse final de semana, nesse último dia de semana, último dia útil da semana, né? E o dólar, que hoje chegou a tocar os R$ 3,77, com uma alta, encerra a sexta-feira aí mais uma vez próximo da estabilidade, com uma leve queda na comparação com o real. A desvalorização do dólar hoje é de 0,06%. Com isso, o dólar comercial é cotado aos R$ 3,73. Então, na mínima do dia ele ficou nesses R$ 3,73 e na máxima foi para R$ 3,77. No acumulado da semana, o dólar tem uma alta acima de 1% na comparação com o real, fechando a segunda semana de alta acumulada seguida.
O giro financeiro, de acordo com os operadores de mercado, foi fraco hoje e na próxima semana deverá ser ainda mais fraco. Isso porque no início da semana há um feriado nos Estados Unidos e mais para o fim da semana um feriado estendido aqui no Brasil. Isso, claro, que impacta no mercado. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Renata, é com você. Combinado, Sara. Então ela volta com os preços do milho, do suíno e também do frango. Depois, o mercado pecuário. E foi publicada hoje no Diário Oficial da União a prorrogação do prazo de renegociação dos débitos do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural. Os produtores rurais poderão aderir ao Programa de Regularização Tributária Rural, o PRR, até o dia 31 de dezembro deste ano. A medida provisória 842/2018, que foi sancionada nesta sexta-feira pelo presidente Michel Temer, também trata de renegociações de dívidas de agricultores familiares. Antes desta publicação no Diário Oficial da União, o prazo para a renegociação do passivo havia terminado no dia 10 de outubro, quando expirou o prazo estipulado por outra medida provisória, a MP 834/2018. Até então, a Receita Federal não estava recebendo pedidos de refinanciamento. Bom, e a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta mais destaques do mercado pecuário para você, não sai daí. Mais pecuária de volta, agora são 18 horas e 8 minutos no horário de Brasília. O clima é favorável para a produção de grãos. Foi o que apontou a Conab durante o segundo levantamento da safra 2018-2019, nesta quinta em Brasília. A repórter Catarina Martorelli tem mais informações. A expectativa da Conab é de uma safra de até 238 milhões de toneladas, bem próximo do que se teve nos últimos 2 anos. A área de cultivo pode chegar a 63 milhões de hectares. Esse é o 9º aumento consecutivo de área plantada, especialmente em regiões de fronteira, como Pará e Mato Grosso. São áreas de pastagens degradadas que estão sendo substituídas por agricultura. Principalmente em áreas de fronteira agrícola, a gente aponta regiões do Mato Piba, o próprio Mato Grosso, onde há uma reconversão de áreas de pastagens degradadas ou área que porventura estava em pousio, tem sido utilizado para o plantio de grãos por causa da boa rentabilidade que o produtor tem conseguido nos últimos anos, principalmente na soja. Mas ao plantar soja, isso puxa outras culturas também para o futuro. Milho, primeira safra, também em algumas regiões tem aumentado a área e também as perspectivas agora para os milho da segunda safra que a gente ainda precisa avaliar. A soja continua em destaque, o milho também se destaca. A área plantada em Minas Gerais no mês passado já era de 45%. Em alguns estados que não são grandes consumidores de milho, a cultura da soja ocupa os espaços por causa da maior rentabilidade. A surpresa do levantamento foi o algodão, que tem mercado favorável e pode chegar a uma área plantada de 1.400.000 hectares. A colheita poderá ser quase 17% maior que a safra anterior. É o maior percentual de aumento entre as culturas avaliadas. O algodão nos últimos 2, 3 anos tem sido realmente muito rentável. Isso tem estimulado a produção. É importante mencionar o seguinte, o Brasil no ano que vem já está nos balanços de oferta e demanda do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O Brasil será o segundo maior exportador de algodão. Aliás, seremos o segundo maior exportador de milho, o segundo maior exportador de algodão, o primeiro de soja. Ainda segundo a Conab, as previsões climáticas para os próximos 3 meses são muito favoráveis. Catarina Martorelli para o SBA. Destaque agora para a nossa agenda de leilões. Neste domingo, às 10 horas da manhã, o Canal do Boi transmite o primeiro leilão edição ouro. Para falar mais sobre esses animais ofertados e as condições de pagamento desta oferta, nós vamos então direto aos estúdios da MB Leilões falar com Edilson Alvarenga. Boa tarde, boa noite para você, Edilson. Muito boa tarde a você também, boa tarde aos amigos que acompanham Mais Pecuária. Olha, nós temos um leilão muito especial, né? Edição Série Ouro, é o primeiro leilão, uma semana de pouca oferta. Pouca oferta, estamos com uma dificuldade na captação de animais, mas animais de muita qualidade. Nós vamos ter aí muita qualidade, animais de criadores. Nós filmamos ali 124 novilhas na região de Poconé, uma novilhada aí que vai de... Nós temos 2 lotes, um lote com 17, 18 meses, né? Acima dos 200 quilos, e temos um lote também de 19, 20 meses. Esse é o lote número 5, são 37 bezerras que nós filmamos aqui a 40 quilômetros de Cuiabá, né? Esse gado está ali sentido Rondonópolis, na região da Polícia Federal. E nós temos também, nós vamos ter, hoje a nossa equipe filmou
vacas paridas e vacas entouradas, ali no Livramento, sentido Tanque Fundo. Né, aproximadamente 100 vacas, entre paridas e vacas entouradas também. Então, um gado aí de criador. Esse lote número 2 aí foi filmado também ali na região de Cangas. São 33 machos nesta propriedade, são 99. Nesse lote 2, são 33 machos. Aí, passando de ano, né? É um 12 meses bem firme, 12, 13 meses esse gado aí. É um gado muito bom, eu chamo a atenção dos amigos, que está ali na região de Cangas também, tá certo? Nesta propriedade, nós filmamos mais 66 animais, machos, bezerros de 9 até 10 meses, mais ou menos. O lote número 4, tá certo? O lote 4 são 66 machos, lá nós temos 99, ó o lote 4 aí, ó, um gado com compensatório, né? Um gado já maduro, um gado que passou a seca, está entrando no momento importante aí das águas. Aqui tem chovido muito, Renato, aqui tem chovido bastante no nosso estado, né? Acho que justamente por isso que a oferta diminuiu bastante, né? O produtor está conseguindo segurar os animais no pasto, dando uma suplementação, recuperando pastagem, para ver se melhora um pouco mais, né? Consegue aí bons negócios. Então, é normal até essa dificuldade nossa na captação de gado, tá certo? Mas, ó, eu vou falar, nós filmamos vacas paridas e entouradas ali na região do Livramento, sentido Tanque Fundo. Nós hoje também estamos filmando ali na região de Barra do Bugre, vai estar a 70 quilômetros de Barra do Bugre, sentido Lambari do Oeste. Cerca de 80 garrotes, uma garrotada aí fechando 2 anos também, nós filmamos naquela propriedade. Então nós temos aí novilhas, temos bezerras, temos vacas também. Olha o lote 17 aí, ó. O lote 17 aí são 28 vacas, sendo 10 paridas e 18 entouradas. Uma vacada muito grande, uma vacada que vai parida aí, 10 delas paridas de 5 machos e 5 fêmeas, tá aí as crias, muito bem paridas por sinal, né? Uma vacada graudona, uma vacada boa, realmente, né? De carcaça, uma vacada de carcaça, uma vacada pesada. Essa vacada pesou mais de 366 quilos, se não me falha a memória, pesou essa vacada aí, parida e entouradas, eu chamo a atenção dos amigos, tá certo? Então essa é a nossa oferta, eu volto a ressaltar, o nosso leilão ele começa às 10 horas Brasília, tá certo? Às 10 horas Brasília, pelo canal do Boi. E você que deseja ser nosso parceiro, vou fazer um convite para você. Entre em contato com a gente, vamos filmar o seu gado, vamos mostrar o seu trabalho para o Brasil inteiro. Nós temos uma parceria muito forte com o SBA através do canal do Boi já há quase 4 anos, né? A MB surgiu parceira, ela se lançou no mercado parceira desde o início do canal do Boi. Então isso é uma ferramenta muito interessante, o leilão virtual é uma ferramenta que veio para agregar para o produtor rural. Então você entra em contato com a gente, 0 operadora 65 3056 9050, vamos filmar os seus animais, vamos colocar à venda, vamos abrir o leque de clientes, mostrar o seu trabalho para todo o Brasil e consequentemente trazer mais lucratividade para você, tá certo? Então, ou entre no nosso site, www.mbleilões.com.br. Lá nós temos as datas dos leilões, lá nós temos todas as informações, imagens dos lotes, tá certo? Mas agende a sua filmagem com a MB Leilões, parceiro do canal do Boi. 0 operadora 65 3056 9050, ok? Eu volto com você nos estúdios do SBA. Renata, muito obrigado pela participação, um grande abraço a você e bom final de semana. Obrigada, Edilson. Bom fim de semana para vocês também. Bom trabalho e sucesso, então, neste domingo, canal do Boi, a partir das 10 horas da manhã, horário de Brasília. Voltamos, então, a falar agora de previsão do tempo, agora para o centro-oeste do país. Maria Clara. Apesar da chuva menos volumosa, ainda tem muitas nuvens carregadas no centro-oeste do Brasil e tem previsão para chover. Inclusive, vejam que áreas aqui dos estados da região já têm os índices de água no solo bem elevados e a chuva continua nos próximos dias. São esperados acumulados de 70 milímetros em Goiás e 50 até 30 milímetros no estado do Mato Grosso. Já no Mato Grosso do Sul, a chuva é localizada e os acumulados não passam dos 5 milímetros agora nestes próximos dias. A partir do dia 15, a chuva volta a ficar bem significativa pelo centro-oeste, mas ainda com destaque para o estado de Goiás, onde os volumes devem ser mais elevados, mais expressivos, podendo até alcançar 100 milímetros nas áreas de divisa com Minas Gerais. No terceiro período que vai de 20 até 24 do mês de novembro, mais uma vez chuva generalizada pelo centro-oeste, com volumes bem expressivos entre Goiás e Mato Grosso, e chuva também expressiva no Mato Grosso do Sul,
com acumulados de até 50 milímetros. Ou seja, até pelo menos o final do mês de novembro não há expectativa para longos períodos de tempo firme no centro-oeste do Brasil. As temperaturas não devem subir muito, não devemos ter valores tão elevados de temperatura e os índices de água no solo vão seguir bem elevados nos 3 estados da região e no Distrito Federal. Obrigada, Maria Clara. O assunto por aqui agora é a qualidade de pastagens. Sobre esse tema, a Sara Kirchhoff conversou em São Paulo com um especialista em solo e nutrição de plantas e que fala dos reflexos de uma boa pastagem para o produtor. Acompanhe. O investimento em uma pastagem de qualidade tende a garantir mais rentabilidade para o produtor. Essa afirmação é do engenheiro agrônomo Eduardo Silva Silva, que está aqui comigo e que é também especialista em solos e também em nutrição de plantas. Seja bem-vindo ao SBA, Eduardo. Oi, Sara, é um prazer estar no canal do Boi. Eduardo, começo te perguntando o que é uma pastagem de qualidade, que atributos que ela precisa ter? Olha, Sara, de largada eu já diria que é uma pastagem mais palatável, aquela que o boi come e não deixa nada para trás. Como tornar essa pastagem mais tenra, com mais biomassa, com mais folha, índice de área foliar? Eu tenho que ter mais raiz, né? Porque uma planta com mais raiz, ela é uma planta com mais boca também. Ela come muito mais, ela bebe muito mais, e isso com certeza se converte em biomassa e o animal pode comer melhor e mais também. Eu aproveito até, na questão de palatabilidade, existem alguns nutrientes importantes no solo que confere essas propriedades que atraem mais o animal a comer, né? Por exemplo, o sulfato, ele baixa as concentrações de nitrato, né? E isso o animal percebe. Isso faz com que ele avance, rapando literalmente o pasto. Eduardo, e qual que é a importância do cálcio e também do enxofre? A importância ela é igual ou maior aos outros macronutrientes que nós estamos acostumados a conhecer, que é o NPK. Muito se falou em NPK, passamos muito tempo numa agronomia baseada no NPK. Eu fui um estudante de agronomia que aprendeu a fazer fertilidade e correção de solo só com NPK e com calcário. Hoje, fora da academia, esse mundo se ampliou. Hoje percebe-se que cálcio e enxofre, para muitas culturas, é consumido igual ou até mais do que alguns macronutrientes que compõem esse ternário NPK. Mas vamos direto à questão dos benefícios. Uma planta com cálcio é uma planta que consegue enraizar mais, porque o cálcio ele seria a ponta de uma broca. Vocês imaginem uma parede que tu tenta furar a parede com uma broca cega, tu tem que fazer muita força para poder empurrar essa broca para dentro. A raiz é a mesma coisa, uma raiz sem cálcio, ela faz muita força, ela perde muita energia para tentar penetrar no solo e acaba ficando com a raiz superficial e isso não dá vigor para a planta. Então o cálcio ele aumenta essa capacidade da broca estar mais afiada, por isso a raiz entra mais, o solo solta mais, o solo mais solto suporta mais ao pisoteio do animal. Então, para quem faz a rotação lavoura-pecuária, é muito comum usar, por exemplo, sulfato de cálcio, que tem cálcio e enxofre junto. O enxofre torna a pastagem mais palatável e ele tem uma relação direta com o nitrogênio também. Tá? Então, o que acontece? Para quem faz a rotação e faz um melhoramento das condições ambientais para essa pastagem logo no inverno, com certeza, quando entra com uma cultura de verão, como a soja, por exemplo, o milho, percebe-se um benefício, principalmente na física do solo. E isso se converte no inverno a produtividade animal e isso se converte no verão a produtividade da planta de lavoura. Então é uma relação de ganha-ganha numa visão de sistema. Certo. Eduardo, você estava me contando também que uma boa pastagem pode fazer com que pode aumentar o número de animais por área, né? De que forma que isso acontece? O termo técnico correto seria lotação, né? Uhum. Cada região tem o seu perfil de lotação, mas é uma lógica linear. Se eu tenho mais comida, eu posso botar mais boca, né? Então, a gente tem observado que o produtor ele tem conseguido colocar mais animal por área devido à maior oferta de alimento. Isso é uma vantagem, porque hoje nós temos que otimizar a propriedade que nós temos, seja ela pequena, média ou grande. Eu não posso me dar o luxo de sair comprando mais área, porque eu não consigo produzir mais na área que eu tenho hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explorar a profundidade. Para explorar a profundidade, eu tenho que colocar algo que faça a planta enraizar.
Sulfato de cálcio é um exemplo novamente. Muito rápido, muito solúvel, e o resultado o produtor vê na safra. Tá? Então o que acontece? Enraizou mais, tudo que cresceu para baixo se reflete para a parte de cima. E tendo mais comida, tenho mais boca, tem um aumento de lotação. Eduardo, agora falando da questão da produção e, claro, da rentabilidade, né? Voltando para aquela questão inicial lá da nossa pergunta, da nossa entrevista, a nossa afirmação. Quanto que isso reflete, uma boa pastagem pode se refletir na produtividade, falando especificamente da pecuária de leite? Essa é uma excelente pergunta. Infelizmente, ainda essa relação de pastagem com incremento de produtividade na pecuária é algo ainda meio incipiente, pelo menos para nós. Nós sempre tivemos um foco muito em lavoura, mas isso se expandiu para a pecuária como? Através da nutrição de pastagem. Quando a gente começou a considerar a pastagem uma planta de lavoura, que precisa também de alimentos equilibrados, como uma planta de soja, como uma cana, como um pé de laranja, um cafeeiro, a gente começou a entender que uma planta bem nutrida, ela converte no animal. Então, para te dar um caso, nós temos no Rio Grande do Sul, no centro do Rio Grande do Sul, na região de Lajeado, né, exemplos de incremento de produtividade. Como? Na pastagem, em torno de 30% a 40% do Tifton, por exemplo. Bastante coisa. Na fenação. E no animal? Aquele produtor que deu início a um melhoramento, a boa nutrição da pastagem, ele percebeu imediatamente um ganho no início de 2 litros por vaca dia. E aquele que acreditou no projeto, constatou, viu com os próprios olhos o potencial que tem da pastagem alimentando-a da forma correta, ele já chegou até 10 litros a mais. Isso inclusive pequenas propriedades? Pequenas propriedades principalmente. Interessante, é um número bem impactante, né? Bem impactante, e para nós é uma satisfação muito grande de poder contribuir nessa cadeia, né? Que a gente sabe que as pequenas propriedades, elas contribuem de forma muito significativa para toda essa cadeia de fomento no agro, né? E é o que o produtor busca, né? Ainda mais em tempos em que o preço do leite fica mais baixo, naquelas épocas é importante ter essa produtividade maior, né? São investimentos importantes e necessários. Exatamente. Eu acho que o desafio de todo técnico, de toda pessoa envolvida no agro, o produtor, o técnico palestrante, é o quê? Levar a tecnologia do laboratório ao campo, esse é o serviço de extensionismo, né? Isso eu trago a importância das Emater, das Epagres, de tudo isso no Brasil, né? Levar numa linguagem que o produtor absorva e seja factível para a sua propriedade, para a sua realidade, né? E fazer com que ele baixe custo, e baixando o custo ele sinta no bolso esse aumento do lucro, né? Porque a cadeia agro não é diferente de uma indústria, não é diferente de uma loja. A gente tem que reduzir custos e aumentar lucro. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada por todos os esclarecimentos e pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço e fico às ordens. Esse foi então Eduardo Silva e Silva, engenheiro agrônomo e também especialista em solo e nutrição de plantas. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Vamos falar de eventos, Showtech 2019. No Showtech 2019, que começa em janeiro do próximo ano, o setor pecuário terá um espaço voltado à exposição de animais e palestras sobre gestão agropecuária. É o Espaço Pecuário. Durante os 3 dias de feira, os produtores poderão obter informações sobre o setor e também acompanhar as atividades desenvolvidas. O repórter José Cunha tem mais informações. Dentre as várias oportunidades dentro da Showtech 2019, o Espaço Pecuária contará com a presença da Sapeagro, que vai mostrar alguns animais e apresentar soluções para a gestão de rebanho e de negócios. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o representante da Sapeagro, Rodney Guadanin. Todos os anos que a gente vem aqui, a gente tem um público muito seletivo e essa interação com o produtor é muito importante para a gente na Sapé, quanto para o produtor que pode buscar novidades aqui. Lá a gente trabalha com safra e safrinha de soja e milho
e outras culturas, mas na integração, principalmente a safra e safrinha, a gente utiliza a raça Brangus, que é uma raça que se adapta bem a esse sistema pela precocidade e a velocidade. Quando a gente se conversa de integração, nós temos sempre que lembrar que o patamar, o nível a ser alcançado é da lucratividade da soja. Afinal de contas, nós estamos deixando de plantar a soja para pôr o boi. Além de estar mostrando a genética Brangus, nós vamos trazer também algumas ferramentas que a gente usa tanto para manejo do rebanho quanto para gestão da propriedade como um todo. Muito obrigado pelas informações, Rodney. A Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro na Fundação MS em Maracaju. José Cunha para o SBA. Voltamos então a destacar a previsão do tempo agora para a região sudeste do país. Muita chuva no Espírito Santo nesta sexta-feira. Maria Clara. A chuva volumosa em Minas Gerais e no Espírito Santo continua nos próximos dias. Ainda temos instabilidades espalhadas aqui pelo sudeste do Brasil e deve continuar chovendo também nestas áreas onde os índices estão elevados. Aqui no Norte Mineiro e no Espírito Santo não temos ainda 100% de umidade disponível no solo, mas a expectativa ainda é de uma chuva bem volumosa e esses valores podem ser atingidos até o fim de semana. Os volumes devem chegar a 70 milímetros no norte de Minas Gerais e também no estado do Espírito Santo. Já em São Paulo, a chuva é muito isolada, são pancadas de fim de tarde com baixos volumes acumulados. No segundo período, entre 15 e 19 de novembro, a chuva fica mais espalhada por Minas Gerais e norte do estado de São Paulo, com acumulados entre 70 e 100 milímetros. Aí no último período, de 20 a 24 de novembro, chuva generalizada pela região, 50 milímetros em São Paulo, 70 milímetros em Minas Gerais e 50 no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. O Canal do Boi transmite amanhã às 2 horas da tarde, direto da Fazenda Maria Cristina, em Votuporanga, no estado de São Paulo, o terceiro leilão Panza Agropecuária. Em oferta, 1.000 machos e fêmeas Nelore, cruzamento industrial, além de 5 touros da raça Cindy. Quem traz as informações direto da Central Leilões é João Campo. Olá, você que acompanha a grade de programação do SBA. Nós temos um compromisso muito importante amanhã, direto aqui pelas lentes do Canal do Boi. 14 horas em ponto, neste sábado, dia 10 de novembro, teremos a oferta da Panza Agropecuária. É uma oferta muito qualificada, aliás, de todos os leilões que a Panza já promoveu, indiscutivelmente esse é o melhor oferta, ou a melhor oferta, são os melhores reprodutores que a seleção da Panza Agropecuária já colocou ao mercado. Serão, entre Panza Agropecuária e Fazenda Nova, 60 reprodutores, dos quais todos com avaliação extremamente consistente e avaliação respaldada em pedigree de grandes alicerces, pedigree muito importante dentro da seleção da raça Nelore. São animais com avaliação pela NCP, todos eles controlados pela BCZ, na sua maioria geração 2016, portanto são reprodutores jovens, prontos para produzir no pasto. É importante que nós possamos dar ênfase a esse ponto, porque nós trazemos uma oferta de reprodutores de 2 anos, que é a nova geração do melhoramento genético brasileiro. Então, uma oferta realmente muito qualificada. Estes touros que os senhores veem são os touros do nosso leilão, então os senhores podem olhar a largura da linha dorso lombar nessa tomada de cima, a amplitude das suas costelas, o bom volume, a força, a estrutura de corpo que tem esses touros. É uma oferta realmente muito qualificada e eu conto com a audiência de todos os senhores. Quero lembrar, como eu já falei, que o convidado especial da Panza Agropecuária é a Fazenda Nova. Estes são os reprodutores que a Fazenda Nova ofertará no leilão. E lembrando que, além dos touros Nelore, teremos apenas 5 reprodutores da raça Cindy, reprodutores estes produzidos já aqui na região sudeste do estado de São Paulo, prontos para produzir para você que busca no Cindy uma ferramenta, uma alternativa para o cruzamento industrial. Além destes 60 touros que eu acabei de falar, teremos a oferta muito especial de 1.000 animais de gado de corte aqui no estado de São Paulo. Eu conto com a audiência de todos vocês nessa oferta que indiscutivelmente pode incrementar o seu ganho pecuário agora neste sábado, dia 10 de novembro, a partir das 14 horas, com transmissão aqui do Canal do Boi e retransmissão da plataforma digital Central Leilões. Conto com a audiência de todos vocês.
Obrigado, Jorge Zaidão. Obrigado, Renata Ferreira. É com vocês aí em Campo Grande. Obrigada a você também, João Campo. Bom trabalho e sucesso para vocês, então, amanhã, a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi. E daqui a pouco, como se comportou o mercado do milho, do frango e também do suíno nesta sexta-feira. Não sai daí, nós já voltamos. 6 horas e 35 minutos no horário de Brasília. Voltamos com mais informações da nossa agenda de leilões. Segunda-feira, 8h30 da noite, leilão virtual Fazendas W Zancanner. Leilão direto de Araçatuba, São Paulo, com a nossa transmissão e realização da Central Leilões. Quem traz as informações e mostra o gado pra gente é o repórter Gustavo D'Angelo. Vem aí a primeira edição do leilão virtual Fazendas W Zancanner, com uma oferta muito especial de touros Nelore Seipe. Estou aqui com o Leonardo Souza, técnico do Programa de Melhoramento Genético Qualitas, e vai dar mais detalhes sobre o evento. Leonardo, como que está a oferta desse leilão, então? O que vocês prepararam de especial para esse remate? Gustavo, nós preparamos para essa oferta 60 reprodutores da safra 2016, ou seja, estão completando 2 anos de idade, animais que estão aí com por volta de 600 quilos de peso, 40 centímetros de perímetro escrotal. Acho que é importante ressaltar isso. Animais muito jovens, mas com um potencial de crescimento e de precocidade elevadíssimo. E qual que é o processo até chegar nesses animais? Bom, eu acho que é importante salientar que esse primeiro leilão ele acontece depois de 19 anos de seleção dentro do Programa de Melhoramento Qualitas das fazendas do grupo. Então a gente assim, trabalhou muito para poder estar ofertando esses indivíduos. E eles passam por uma peneira muito forte, desde o nascimento até o sobreano. Ou seja, a gente acompanha esses animais no nascimento, a gente quer que eles tenham alto potencial de ganho até a desmama e continuem ganhando muito peso após a desmama. Então o processo se conclui aos 18 meses de idade e somente de dentro do todo o programa Qualitas, 20% dos animais são certificados. E a fazenda, as fazendas do grupo, então, compõem esse montante e estão ofertando realmente só animais do topo da prateleira. São animais que eles correspondem de forma superior em forma de ganho de peso. Isso quer dizer o quê? Nós montamos uma dieta para ganhar aí em torno de 1,5 kg, 1,6 kg. E os animais, eles ganham, no final dos nossos testes, 1,8 kg, 1,9 kg, até 2 kg. E aí o que a gente pergunta é, mas como esses animais ganham maior peso para uma dieta? Não é? Isso se refere à genética. São animais que possuem uma genética já há bastante tempo selecionada, e essa genética faz com que os animais sejam mais eficientes com relação à dieta que é fornecida para eles. Para quem que eles são indicados? Eles são indicados para todo pecuarista que quer se manter na atividade ganhando dinheiro. Eu acho que abater os animais com 2 anos de idade, emprenhar fêmeas mais precocemente é o objetivo de todo produtor. Engordar boi com mais de 2 anos, seria abatido com 3 anos, hoje não paga mais a conta. Então é extremamente importante o pecuarista ter isso em mente e utilizar a genética que vai garantir que ele consiga produzir esses animais. Vamos reforçar então, o leilão acontece no dia 12 de novembro. Perfeito, no dia 12 de novembro, às 20 horas e 30 minutos, no horário de Brasília, pelo Canal do Boi. Nós estaremos então aguardando todos vocês para poder acompanhar esse leilão e com certeza adquirir uma genética que vai trazer muita produtividade, muita precocidade para os seus rebanhos. Tá certo, Leonardo, obrigado pelas informações, sucesso no leilão. Gustavo D'Angelo para o SBA. Voltamos com a Maria Clara e mais informações do tempo. Na região sul, o tempo está bem seco e com as temperaturas muito elevadas. Vamos saber da Maria Clara até quando vai essa condição.
As imagens de satélite, por enquanto, mostram o tempo aberto em grande parte da região sul do Brasil. Mas ao longo do fim de semana, uma nova frente fria se forma pelo estado gaúcho e vai chover em todos os estados da região. Vale salientar que os 3 estados têm os índices de umidade do solo bastante expressivos, bastante elevados, e essa chuva só serve para manter estes índices bastante significativos. A chuva ocorre com elevados volumes acumulados na fronteira com a Argentina e o Rio Grande do Sul. Volumes de até 100 milímetros nestas áreas mais escuras e 130 milímetros aqui na região da Campanha Gaúcha. Nas demais áreas da região sul, a chuva não deve ser tão expressiva, mas pode ocorrer com temporais. No segundo período, entre 15 e 19 do mês de novembro, a chuva se espalha por todos os estados da região, maiores acumulados aqui nestas áreas mais escuras do mapa, mas o risco para temporais diminui bastante neste período. São apenas mais instabilidades, as frentes frias já seguem bastante afastadas e não há condições para chuva forte durante o período de 15 a 19 do mês de novembro. A partir do dia 20, a chuva segue concentrada pelo estado do Paraná e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul volta a ter um período de tempo mais firme e com temperaturas elevadas. O mercado de touros avaliados é remunerador para quem investe em melhoramento genético. A avaliação é do diretor executivo da Agropecuária Jacarezinho, manifestada em conversa com o Zaidan. A Jacarezinho é uma das marcas que mais repassam genética de touros Nelore do Brasil. Em 2018, serão mais de 1.500 reprodutores avaliados. Na entrevista, eles também falam do leilão de reprodutores Nelore avaliados por Genoma, que o Canal do Boi transmite em 19 de novembro. Acompanhe a conversa. Oi, Ian, 2018 está sendo um bom ano para a venda de reprodutores avaliados? Está sim, Zaidan. Está sendo um ano muito bom para a venda de animais avaliados. Como eu acredito que essa demanda desses animais é por causa do esclarecimento do produtor, reconhecendo, né, a recompras de animais e também vai se divulgando, né, vai se divulgando pelo país e o animal avaliado, procurado. Quem investiu em touros melhoradores ganhou dinheiro em 2018? Olha, tem poucos pecuaristas que estão ganhando muito dinheiro, mas com certeza que a margem quem está utilizando animais oriundos de programa de melhoramento genético estão ganhando mais dinheiro, com certeza. No caso da Jacarezinho, 2018 foram mais de 1.000 reprodutores. Esse ano é 1.500 e 1.480 touros que vão ser vendidos esse ano. Para 2019, 2020, qual que é a meta de vocês? 2.100, 2.500 e 2020 já mirando para chegar nos 3.000. Vocês trabalham com a genômica, que é uma técnica de identificação dos animais por exames de DNA. Essa técnica é sustentável para quem produz reprodutores? É sustentável, primeiramente que ele traz uma produtividade dentro do nosso próprio rebanho mais eficiente, né? E a primeira sustentabilidade que nós temos que procurar para nossos negócios é a sustentabilidade financeira. A sustentabilidade social também, que vem em conjunto com isso, ambiental e demais sustentabilidade para fazer nosso negócio totalmente sustentável. E para quem compra os reprodutores, qual é o impacto do investimento? O impacto do investimento, que ele vai ter uma consistência de animais mais homogêneos, melhores, né? Ele não vai pintar só indivíduos, né? Vai ser uma consistência de animais melhores. Se ele está ganhando 10 quilos de desmame, 15 quilos de desmame, é muita coisa, né? E, por exemplo, nós estamos vendendo hoje, a gente não trabalha por ganho médio diário. Isto não utiliza no nosso programa, porque ganho médio diário, nós não achamos um formato de medir legal o crescimento de bovino que está dirigido a um determinado mercado, finalidade, numa fêmea dentro do rebanho. Mas a gente utiliza Qual é o critério que vocês adotam? Dias para chegar em determinados pesos. Jamais se fala para um atleta, aqui são 10 segundos, vamos ver quanto você corre. Não, se dá 100 metros e vê quanto tempo ele leva para correr isso. E quem leva menos tempo, obviamente, é o melhor. Esse é o Ian Rio,
diretor executivo da Agropecuária Jacarezinho. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Zaidan. E agora há pouco a Sara Kirchhoff falava sobre a alta do dólar hoje no acumulado desta semana. E o dólar em alta favorece as exportações. Por isso, nós vamos até São Paulo saber o fechamento das cotações no mercado do milho nesta sexta-feira. O grão começou o mês com valorização nas cotações, né, Sara? É verdade, Renata. O milho realmente está tendo um cenário mais positivo agora em novembro, diferente daquilo que a gente viu em outubro. Inclusive, durante essa semana teve uma alta aí acima de 2%, uma alta diária, né? Ontem o mercado andou um pouco lateralizado e hoje o milho volta a avançar no mercado doméstico brasileiro. A alta, de acordo com o indicador CPEA para Campinas e região, nesta sexta-feira, é de 0,81%, o que eleva o preço da saca para os R$ 35,98. No acumulado do mês, a valorização do cereal na região é de 5,30%. O indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias, também para Campinas, mostra também um cenário muito parecido, né? A alta no indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para o milho lá em Campinas está um pouco acima, é de 1,41% nesta sexta-feira e o preço da saca, de acordo com o indicador, é de R$ 36. Milho, portanto, mais uma vez é em alta no mercado doméstico brasileiro. Do mercado do milho passamos para o frango, que hoje tem uma alta bem significativa, Renata. Com uma valorização de 2,53%, uma alta acima de 2,5%, o preço do frango congelado aqui no estado de São Paulo avança para os R$ 4,46 o quilo. E agora tem uma alta acumulada no mês de 5,69%. E o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada destaca essa valorização para o frango agora no mês de novembro, especialmente também para o frango resfriado na Grande São Paulo. Os preços estão bem favorecidos, só que ao mesmo tempo, Renata, o milho também está em alta, então isso acaba tirando um pouco o poder de compra dos produtores, né? E eu vou terminar com o mercado do suíno, que hoje novamente não tem alteração. O preço do quilo do suíno vivo no estado de Santa Catarina, com isso, permanece em R$ 3,17. Estabilidade no dia, estabilidade também no mês de novembro. Daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi. Renata, é com você. Combinado, Sara. Obrigada pelas informações, Zaidan. Você vai ver daqui a pouquinho a opinião da futura ministra da Agricultura no governo que se inicia em 1º de janeiro do ano que vem. A deputada Tereza Cristina, indicada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, reuniu jornalistas hoje em Mato Grosso do Sul e fala de planos para o Ministério da Agricultura. Até já. 6h57. Ao longo deste ano e de outros passados, você viu muitos leilões transmitidos pelo SBA de touros avaliados, touros que vêm acompanhados do SEIP. É o Certificado Especial de Identificação e Produção, um selo de qualidade emitido pelo Ministério da Agricultura. O repórter Daniel de Paula aborda mais essa questão na reportagem que você vai ver agora. Todo mundo certamente já ouviu falar do SEIP, o Certificado Especial de Identificação e Produção concedido pelo Ministério da Agricultura para os animais que tenham passado por muitas avaliações e se candidataram a virar fornecedor de genética para o mercado. E eu estou na Fazenda Segredo, que fica em Bataguaçu, integrante da Companhia de Melhoramento, que é um dos programas credenciados para fornecimento do SEIP. O Paulo está aqui comigo e vai falar um pouquinho sobre como é feito isso daí, Paulo, porque muita gente ouve falar, mas não sabe as etapas. A gente acompanha aqui um trabalho seu na desmama. Por que começa nessa fase e qual é o objetivo disso, Paulo? Hoje a gente está fazendo a revisão final, que são os animais candidatos a SEIP, são 20% da população avaliada no programa. Esses animais passaram num crivo de avaliação a desmama, que é uma das primeiras etapas, em avaliação de carcaça. Com a avaliação de sobre-ano, fecha a avaliação desses animais. Aí sai os 20% candidatos que vão receber o SEIP. O que é essa baliza que você está fazendo com os bezerros passando fino e por que isso tem que ser feito? Esses bezerros estão, inclusive, em jejum de 12 horas para passar por essa avaliação de desmama. Isso também é regulamentado do Ministério? Isso. Na hora da baliza, a gente vê as 3 características, conformação, precocidade e musculatura.
todos os animais, e essa baliza é referente a cada lote, cada grupo de contemporâneo que eles nasceram e que manteve até o dia da desmama. Esses animais, eles posam em jejum para a gente avaliar realmente a carcaça desses animais, tá? E são notas de 1 a 5. Na hora da baliza, eu identifico o animal 1 de conformação, o 2, o 3, o 4, o 5. E para as outras características também, de musculatura e precocidade. Feita a baliza, eu gravo quais são os animais de 1 a 5, a gente embreta os animais, pesa, ele canta o número, o peso e a gente começa a fazer a avaliação de 1 por 1. Nessas avaliações, referente às notas de conformação, precocidade e musculatura, a gente identifica quais os animais que teve o melhor desempenho e o pior desempenho. Qual foi o animal mais precoce ou menos precoce. Já existe um descarte até o sobreano depois disso? Já. Na hora, o descarte finaliza com a avaliação de sobreano, que aí fecha a avaliação desse animal, aí a gente dá um ranking de animais DECA 1 a DECA 10. A candidato a CEIP, animais de DECA 1 a DECA 4. De DECA 5 acima, já eles são refúgio. Machos e fêmeas passam pelo mesmo controle, com essas mesmas características, Paulo? Isso, machos e fêmea. De um universo de quantos animais? Vai dar uns de 50 mil animais avaliados. Entre macho e fêmea, 25 mil macho, 25 mil fêmea avaliada aí. No caso da companhia de melhoramento, que é o universo de animais que passaram pelo sobreano, né? É possível dizer que aproximadamente 10 mil animais só vão estar candidatos a fornecer genética? 10 mil. Aí somente 5 mil machos vão ser candidatos a touro e 5 mil fêmeas são candidatas a receber o CEIP. De todas as fazendas que compõem? De todas as fazendas que compõem, Brasil e Paraguai. No caso das novilhas, que a gente está avaliando hoje aqui na Fazenda Segredo com o Paulo, que representa a companhia de melhoramento, técnico credenciado para fornecimento do CEIP, tem que ver uma por uma e dar essas notas observando com bastante atenção para tudo que você já fez no índice da desmama e depois no sobreano entra outras características que você tem que acompanhar. Isso. No sobreano foi feito conformação, precocidade, musculatura, umbigo e temperamento. Aí sai a avaliação genética, sai esses animais candidatos que a gente está vendo hoje aqui. Hoje está sendo feita a revisão do CEIP, que é essas fêmeas que estão entre os 20% melhores animais avaliados do programa, e a gente está dando nota de raça, aprumo e harmonia. São certificados animais de nota, são notas de 2 a 5, então o que passa nesse critério com nota de racial, aprumo e harmonia recebe o CEIP, e ele não pode ter nenhuma desclassificação, como aprumo, cara torta ou despigmentação. Bom, Paulo, essa daqui passou, está apta? Essa daqui está apta a receber o CEIP. Então, por favor, compra o seu papel, vai fazer a marcação aqui de mais uma candidata de fornecimento de genética aqui da Fazenda Segredo. Daniel de Paula para o SBA. O valor da arroba oscilou bastante ao longo da semana. Vamos mais uma vez então a São Paulo saber com a Sara como é que ficou a cotação nesta sexta-feira, né, Sara? Renata, cotações mais altas para a arroba do boi gordo nesta sexta-feira. Hoje a valorização aqui no estado de São Paulo, de acordo com o indicador CPEA para o mercado físico, é de 0,52%. Uma alta um pouco acima de 0,5%, que eleva o valor da arroba para os R$ 145,45 aqui no estado de São Paulo. No acumulado do mês, a valorização agora está em 0,21%. E lembrando que na semana que vem a gente tem um feriado estendido que pode trazer preços ainda mais altos. Enquanto isso, o preço do bezerro nesta sexta-feira não tem variação e com isso permanece em R$ 1.224,11 por cabeça, a cotação do bezerro aí no estado de Mato Grosso do Sul. No acumulado do mês, bezerro tem uma alta de 1,24%. Com essas informações eu vou me despedindo por aqui, Renata. Boa noite para vocês, bom fim de semana e até segunda-feira. Tá certo, Sara. Obrigado pelas informações. Bom fim de semana para você e até segunda. Agora vamos de análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo desta sexta-feira.
Olá pessoal, no fechamento dessa segunda semana de novembro, considerando todas as praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria, o boi gordo teve ligeira alta de 0,1% no acumulado desse período, ou seja, preços aí praticamente estáveis e diferente o cenário em relação ao que a gente viu aí no final de outubro e também em relação à primeira semana de novembro, né, onde a gente tinha uma maior disponibilidade, uma maior oferta de animais para abate. O que a gente vê agora é essa oferta mais comedida, né, em função até mesmo da redução da quantidade de boiadas para abate oriundas de confinamento. Então, um cenário mais firme para o boi gordo no fechamento dessa semana e também um cenário de preço mais firme para a carne bovina, né? Essa maior movimentação que a gente viu na primeira quinzena agora de novembro, né? Lembrando que o mês também tem alguns feriados e também a própria questão aí relacionada ao final de ano, contratações, 13º, que acaba impulsionando também a demanda por carne bovina, né? No atacado, considerando aí a referência em São Paulo, a carcaça de bovinos castrados fechou a semana com valorização de 5%, cotada aí R$ 9,96 por quilo, né? Então também, além do cenário mais firme para o mercado boi gordo, a gente tem também um avanço, uma evolução, uma firmeza maior também no mercado de carnes. Cotações do boi gordo. Oferecimento Ceva. Juntos além da saúde animal. Vamos ver a cotação do boi gordo, então, à vista, com a apuração feita pela Scott Consultoria, começando pela região sudeste do país, que, segundo a apuração, para uma boiada comum, houve queda de 50 centavos em Barretos e Araçatuba e alta de 50 centavos no Triângulo Mineiro. Região sul, alta de 50 centavos no noroeste do Paraná, 5 centavos no quilo no oeste do Rio Grande do Sul e 5 centavos também em Pelotas. Região centro-oeste, alta de R$ 1,00 no sul de Goiás, de 50 centavos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, alta de R$ 1,00 em Dourados, também Mato Grosso do Sul, e Três Lagoas também teve alta de R$ 1,00. Praça de Mato Grosso, ainda região centro-oeste, apuração feita pela Scott Consultoria, sem alterações de preços. Nordeste também sem mudanças nesta sexta-feira na cotação do boi gordo à vista. E região norte, alta de 50 centavos no Acre e norte do Tocantins teve queda de R$ 1,00, segundo então a apuração feita pela Scott Consultoria. Pois é, esses números da Scott Consultoria, conforme já explicou aqui o diretor da agência, o Alcides Torres, se referem ao piso, à base de preços apurados nas praças que você acompanhou. Quem vendeu abaixo desse preço, que foi à vista livre de fundo rural, vendeu com deságio. E ele deixou muito claro que muita gente vende o boi gordo acima do preço base que a gente sempre apresenta aqui na nossa programação. E esta semana nós introduzimos aqui uma outra ferramenta de informação de preços do boi gordo. Desta vez, a fonte de informação é o próprio pecuarista, que fornece os dados detalhados da negociação que ele mesmo fez com a indústria frigorífica. Os dados são do balizador de preços do GPB, que é o Grupo Pecuária Brasil, e é um completo formulário que contém não apenas o preço, mas a categoria animal, se é castrado, se é inteiro, se é novilha, se é vaca, a forma de pagamento, a escala da indústria, dentre outros itens. O Mais Pecuária disponibiliza alguns desses dados para informar negócios realizados em diversas praças pecuárias. Nós vamos ver hoje o preço do macho inteiro. Vamos lembrar e reforçar que o próprio pecuarista é que informou esse preço em Mato Grosso do Sul, em Goiás e também em São Paulo. Esses números são referentes a 7 de novembro. Vamos dar uma olhada na tela fornecida pela Scott Consultoria. Nós temos no estado de São Paulo o balizador de preços teve como base R$ 151. Essa foi a informação do pecuarista de São Paulo, a negociação que aconteceu no dia 7. Alguns pecuaristas tiveram uma premiação de R$ 4,00 por arroba. Esses que tiveram a bonificação, a premiação, receberam R$ 155 pela arroba. Pagamento 7 dias. Escala média, estamos falando desses mesmos negócios,
2 dias na indústria frigorífica. Vamos ver outra praça? Também, dados informados pelo pecuarista, no estado de Goiás, o valor base R$ 140. Teve pecuarista que recebeu bonificação de R$ 4,00 por arroba, portanto, recebeu R$ 144 a prazo, 30 dias para receber o pagamento da indústria frigorífica. A escala média em Goiás, 9 dias. E, finalmente, vamos ver mais um estado, Mato Grosso do Sul, valor base R$ 146 arroba, teve pecuarista que recebeu R$ 5,00 de bonificação, recebendo um total de R$ 151, pagamento 15 dias de prazo para receber e a escala média 6 dias. Geralmente esses animais que recebem bonificação são animais que têm um melhor acabamento na carcaça, são animais terminados em confinamento ou até animais que são destinados para o mercado exportador. Depois do intervalo comercial, a entrevista concedida hoje em Mato Grosso do Sul pela deputada Tereza Cristina, futura ministra da Agricultura. Até já. De volta a Mato Grosso do Sul, seu reduto político, nesta sexta-feira, após a indicação para o time do presidente eleito Jair Bolsonaro, a deputada Tereza Cristina reuniu jornalistas para apresentar um balanço das conversas até agora com os integrantes da transição de governo. O repórter Vinícius Souza acompanhou a entrevista na Casa Rural em Campo Grande. Confira. Na tarde desta sexta-feira, a deputada Tereza Cristina, que também é futura ministra do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conversou com a imprensa na sede da FAMASU, em Campo Grande, MS. Ela falou sobre a importância da segurança jurídica para o setor do agronegócio. O presidente Bolsonaro, acho que não é novidade para ninguém, ele sempre disse que vai ser muito duro com essas questões, né? Que ele não vai admitir invasão, nem de qualquer tipo de movimento. Sem terra, indígenas, que ele não vai admitir invasões, que ele vai, a FUNAI, ela é ligada ao Ministério da Justiça, portanto, ao futuro ministro Sérgio Moro, né? Eu não sei também como é que vai ficar essa estrutura, isso também está sendo desenhado, mas ele frisou isso para mim, que na segurança jurídica ele não vai titubear, né? Que com ele, esse assunto de invasão, isso aí para ele não tem o diálogo, a conversa, a lei, tudo bem. Mas o que tiver fora da lei, ele não vai titubear, ele não vai admitir. Vai se trabalhar no marco temporal, então, no caso com certeza. Nós temos muitas coisas, né? Nós entregamos para ele à frente um calhamaço de notas técnicas, de decretos, de coisas que estão abaixo da lei, mas que hoje, às vezes, tem mais força que a lei. E que isso tem impedido o Brasil de ter segurança jurídica e que investidores, às vezes, ficam com medo de vir para o Brasil. Nas mais diversas áreas, trabalhista, fundiária, indígena, enfim, no próprio Ministério da Agricultura. Então, nós estamos fazendo uma revisão e a equipe de transição está estudando isso para ver como fazer para que a lei prevaleça. E principalmente aqui no nosso caso de demarcação de terras indígenas, né, nós temos aí as 19 condicionantes do Supremo, todo mundo conhece isso aqui, quem cobre, né, esse assunto, é recorrente esse assunto, que hoje ele não é cumprido nas instâncias inferiores da Justiça e acaba sendo tudo judicializado, e aí você leva 20 anos, mais de 20 anos às vezes, para você ter o caso resolvido. Todo mundo perde, os dois lados perdem. Então, isso é uma das coisas que o presidente Jair Bolsonaro, ele quer, dentro do Executivo e do Legislativo, trabalhar em conjunto para que essas situações sejam resolvidas da melhor maneira possível, dentro da legalidade, dentro da lei. Tereza Cristina também falou sobre a reforma agrária e do perfil do novo ministro para o meio ambiente. A reforma agrária, ela fica no INCRA, né? Ela fica na SEAD, e aí eu quero saber se isso é uma prioridade, como é que vai fazer, se tem recurso para isso. Mas né? A futura ministra tem algum indicativo, uma posição formada quanto a isso? Eu tenho, eu acho que eu penso que poderia vir para o Ministério da Agricultura e juntar tudo, pequena agricultura,
já disse isso a ele. Agora a gente tem que ver, estudar, né, junto com essa equipe de transição. Tem coisas que você não pode fazer, às vezes é uma agência, uma fundação. Então tem que ver o que cabe dentro do Ministério da Agricultura, né? Mas eu penso que deveria estar tudo junto e isso ser reformulado e modernizado. Eu acho que houve maturidade do governo do presidente Jair Bolsonaro, porque ele realmente, a equipe dele achava que deveria ter uma fusão, até por estudos que foram feitos no mundo todo. O meio ambiente, só o Brasil tem um ministério específico para isso, mas, dada a importância, o tamanho continental do nosso país, a diversidade que nós temos e a confusão também que se criaria nesse primeiro momento nas exportações dos nossos produtos, né? Então, o presidente, eu acho que não foi um recuo, foi uma maturidade, foi saber reconhecer o mercado e, enfim, a importância do meio ambiente, mas ele vai ser totalmente reestruturado, readequado para uma política do que pensa esse governo. O perfil do ministro do Meio Ambiente vai ser um perfil que não tem ideologia, isso ficou claro. Tem que ser um ministro que pense tecnicamente, né? E que tenha agilidade para tocar esse ministério, sem ser esse monstro que ele é hoje, de grande, eu estou falando monstro de grande, de estrutura pesada, para que possa ter agilidade. Então, a filosofia é essa. Eu não sei o nome do futuro ministro, o presidente realmente disse isso lá, que vai passar pela agricultura para uma discussão dos nomes. Então, vamos ver o perfil de cada um dos nomes que ele tem, e aí nós vamos discutir esse perfil e a decisão, a caneta é sempre dele. A futura ministra se mostrou disposta e motivada para esse novo desafio no Ministério da Agricultura. Quero dizer que eu fiquei, com certeza, honrada, envaidecida com a indicação do meu nome, pelos deputados da Frente Parlamentar, que resolveram levar um único nome para o presidente Bolsonaro. Ele, quando nós estivemos lá, antes do segundo turno, toda a bancada, conversando com ele, levando o apoio da FPA, ele nos disse que a indicação do ministro seria da Frente Parlamentar. E foi uma conversa muito rápida, e nós até ficamos na dúvida se era uma indicação, se era uma ratificação, enfim. A frente tomou a decisão de levar o meu nome para o presidente Bolsonaro, e foram quase 50 entre deputados e senadores, estiveram lá com ele numa reunião anteontem, às 5 horas da tarde, levando o meu nome não como uma imposição, mas como uma sugestão de nome para o Ministério. E ele prontamente disse não, podem vocês... Eu não fui à reunião, e ele disse que o meu nome estava homologado, resolvido, e que o deputado Alceu Moreira, que é o vice-presidente da frente, podia ir até a imprensa e dar o meu nome já como aceito como a indicação para o Ministério da Agricultura. Imediatamente ele tuitou, né, colocando a maneira dele de se comunicar, essa maneira moderna, diferente. Ele já colocou no seu Twitter que tinha aceito a sugestão e a indicação do meu nome para o Ministério da Agricultura. Aí eu senti o peso da responsabilidade. Confesso a vocês que eu tinha uma pequena... achava que podia não acontecer. E, com isso, eu estive depois com ele, no outro dia, conversando, trocando, por enquanto, rapidamente, ideias sobre o que ele quer para o Ministério, qual a cara que ele quer dar ao Ministério, e ele me falou... E aí eu quero, cumprimentando aqui todos vocês, dizer coisas que, para a classe produtora, soam como música aos nossos ouvidos. Primeira palavra, segurança jurídica. Segurança jurídica para o campo em todas as ações. Eu não vou detalhar aqui, mas, enfim, tudo nós precisamos ter segurança jurídica para produzir, né? Nós precisamos facilitar e criar um ambiente de negócio favorável em todos os setores, mas aqui no nosso setor, que é o setor que
tem praticamente 30% do PIB vem do agronegócio, né? Então, esse setor, principalmente, ele tem a maior, onde ele quer atuar e quer uma atuação firme sobre esse ponto de vista de segurança jurídica. Conversamos um pouco sobre acordos bilaterais que precisam ser encaminhados, da nossa relação do Ministério da Agricultura com o Ministério das Relações Exteriores. Enfim, fizemos uma conversa rápida e ele me disse uma coisa: nós precisamos falar a verdade para o povo brasileiro. Essa é a marca do meu governo. Eu quero a verdade sempre para o povo. Então, ficamos de fazer uma reunião agora na próxima semana para que aí eu entenda como é que vai ser a reestruturação, o que vem para o Ministério da Agricultura, se vamos ter agricultura familiar junto, se vamos ter INCRA junto, enfim, qual é o desenho que a equipe de governo que fez o plano de governo desenhou, e aí eu vou poder, vamos dizer, opinar. Então, a gente tem uma reunião, essa semana vai ser intensa de reuniões lá na transição, no Banco do Brasil, na sede lá do Clube do Banco do Brasil, para discussão do que é que nós queremos, o que esse governo quer para o banco, para o Ministério da Agricultura. Se a pesca também vem junto, porque tem muita coisa hoje espalhada e o governo tem juntado esses ministérios e quer enxugar, mas também concentrar essas estruturas. Uma outra coisa também que já fiz foi conversar com o ministro Blairo. Estou marcando uma audiência com ele na semana que vem, não sei se segunda ou terça, para que a gente possa começar já a transição, né? Entender melhor o Ministério, conhecer o Ministério a fundo, para que a gente possa também concluir nesses menos de 60 dias que nós temos aí até 1º de janeiro, como é que vai ficar o Ministério da Agricultura, que é um ministério que muitas ações, que funciona muito bem, que tem o ministro Blairo aí, que teve um belíssimo desempenho, principalmente buscando novos mercados, fazendo visitas e sendo até um vendedor, né, dos produtos brasileiros lá fora, e também conversando sobre muitas importações que o Brasil precisa se abrir mais para o mercado mundial. Enfim, então, o Ministério é um ministério que tem aí uma pasta que o orçamento de quase 12 bilhões, né? São 7 secretarias, tem Conab, tem SEASA, tem Porto, tem aeroportos, fiscalização, vigilância, enfim, trata do alho, de pequenas culturas até as grandes culturas, o setor de carnes, que é enorme, né? Enfim, a cana-de-açúcar. Então, é um desafio grande, né? Eu peço que Deus me dê saúde, força e mais vontade de trabalhar. Muito obrigada. Vinícius Souza para o SBA. O Canal do Boi deseja muito sucesso à deputada Tereza Cristina à frente do Ministério da Agricultura. Para a gente fechar esta edição, na próxima terça-feira, dia 13, o Agrocanal transmite o leilão virtual Aras Indaiatuba. Para falar das ofertas, nós recebemos aqui o Nilton Rezende, que é consultor e assessor do leilão. Tudo bem, Nilton? Prazer te receber aqui. Muito prazer obrigado. É todo nosso, né? Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Muito obrigado. Vamos mostrar o plantel. Você, por favor, fale sobre eles. Zaidan, leilão de terça-feira, com toda certeza um leilão com muita qualidade. Desde os animais voltados para trabalho, tanto eles chucros quanto domados, as imagens vão estar mostrando. Nós temos em torno de 70 burros e mulas, entre chucros e domados, à disposição dos pecuaristas aí, que desejam adquirir animais para trabalho. Teremos mulas e burros de patrão também, que é uma oferta de mulas e burros de patrão. Teremos garanhão manga-larga machador de marcha picada, nós temos garanhão manga-larga machador de marcha picada. Teremos éguas paridas, jumentos da raça pega, jumentos jovens, jumento adulto já cobrindo. Então, nós procuramos trazer, Zaidan, um leilão bem recheado de ofertas para aquele amigo que
assim, a gente atender um público bem ao geral. Então vai ser um grande leilão. Sotércio Barnabé, ele é um dos grandes criadores, tanto de jumento pega quanto de muares desse país. Sotércio já cria há mais de 50 anos. Então é uma tradição dentro do Brasil, o Brasil inteiro conhece e sabe que vem muita qualidade por aí, viu? Que bom. Onde é que estão? Onde é que está essa tropa? Em Indaiatuba, estado de São Paulo, ali bem próximo a Campinas. A tropa Como é que vocês estão organizando o frete? Zadan, essa é uma condição muito especial para esse leilão. Nós temos frete free para toda a malha rodoviária por asfalto em todo o país. Nós estaremos entregando os animais. Então, Sotércio faz questão disso, de estar entregando os animais em toda a malha rodoviária por asfalto. Onde tiver asfalto, a gente vai estar entregando esses animais. Independente da quantidade? Ou Independente da quantidade. Independente da quantidade. Vamos estar entregando, a gente vai estar fazendo o possível para atender a todos os clientes. Porque a gente está fazendo um leilão, vai vir um leilão aí, Zadan, com mais de 100 cabeças. Entre os burros chucros, entre tanto os chucros e domados, os burros voltados para serviço, as mulas de patrão, os jumentos, né? Nós temos, inclusive nesse leilão, Zadan, por Sotércio ser um criador, então ele cria quarto de milha também, nós temos um garanhão quarto de milha, eu vou estar mostrando ele aqui na segunda-feira, a gente vai estar mostrando também, palomino, lindo, maravilhoso. Então, eu tenho certeza que é um evento para a gente continuar fazendo muitos outros, porque Sotércio é um grande criador. Legal. Nilton Rezende, muito obrigado. Sucesso para vocês todos no leilão de terça-feira. Eu que agradeço, Aidem. Muito obrigado. O Mais Pecuária termina aqui. Muito obrigado a você também pela audiência. Voltaremos na segunda-feira, 5:50, no horário de Brasília. Tchau, Renata. Tchau, Zaidan. Boa noite a todos. Bom fim de semana. Até segunda. Fica agora com o Éder Campos na Batida do Martelo. Tchau, tchau.